Pessoal, olha só, mais um videozinho aqui, né? Complementando sobre informações sobre a lixadeira da Bosch, a Jex 40-150 e a Makita SA7000C, tá? Então, acabei de fazer mais um experimento aqui, observando duas peças que eu fiz o lixamento até a lixa 1500, tá? Usei lixa nova nas duas para ver qual seria a diferença de acabamento, o que cada uma ali, a característica de cada uma ali, em duas peças do mesmo tamanho, tá? Então vamos começar aqui com a da Bosch, algumas características positivas e negativas, tá? Não vou colocar nada em ordem não, vou falando que o que eu vou percebendo aqui, lembrando, eu vou falando para vocês, tá? A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre essa lixadeira aqui, da Bosch, é que ela é uma ferramenta extremamente fácil para ser controlada por qualquer pessoa, tá? Então, se a pessoa não tem muita coordenação motora, ela não está muito habituada com ferramentas, tá? Ela não tem esse manuseio aqui de uma lixadeira dessa, que essa aqui exige mais experiência, mais precisão, mais força e tudo mais, tá? Essa daqui pode ser manuseada por qualquer pessoa, tá? Ela é muito simples. Então, se você está começando, se você está com algum problema nas costas, no braço, você não quer forçar muito, ela vai ser uma solução, né? Até assim, eu vejo pessoas sem experiência conseguem fazer o mesmo acabamento que eu faço numa tábua utilizando essa daqui, tá? Porque é muito simples o manuseio dela. Então essa aqui é uma grande vantagem dela. Qualquer pessoa pode manusear ela ali com uma instrução de 5 minutos. Ela já começa a trabalhar perfeitamente, tá? E o resultado dela é bem uniforme, né? Então é uma praticidade que ela traz, um ponto bem forte, positivo dela, é isso daí, tá? Então assim, simplicidade dela para trabalhar, muito fácil, né? Poder de desbaste bem uniforme, muito bom. Ela consegue desbastar muito bem a madeira, a resina, tábuas como essa daqui que elas estão em cima, ó, tá toda banhada de resina, então tem que tirar toda essa resina aqui de cima e ela consegue fazer isso também, tá? Ela consegue fazer todo esse desbaste uniforme, certinho, bonitinho. Parte da resina que está transparente, ó, como aqui que tem as munições, eu tenho que lixar aqui, deixá-la absolutamente transparente depois. Quando eu for jogar o óleo, vai trazer toda essa transparência, como se tivesse assim mesmo, né, com a resina por cima. Ela vai te trazer uma uniformidade nessa transparência, nesse polimento, nesse lixamento, tá? Então, para esse tipo de peça assim, ela agrega muita vantagem, tá? As duas têm os mesmos valores, tá? As duas têm praticamente o mesmo valor. Só você procurar aí uma promoção, alguma coisa, você vai achar as duas com o mesmo valorzinho, tá? Qual que é a desvantagem que eu vejo? Ela só vai funcionar bem a partir da lixa 80 para cima, tá? Então, se você querer colocar uma lixa 40 nela, igual eu já fiz, você consegue sim alguns resultados, mas não é um resultado assim tão bom, né, quanto você precisa. Vai quebrar um galho, mas não é muito certo não, tá? Então, assim, ela é recomendada da lixa 80 para cima. Você vai conseguir utilizar muito bem ela. Também a partir ali da lixa 1200, 1500, ela já começa a perder um pouquinho a eficiência. Porque o que vai trazer aquele brilho, aquele polimento na madeira, aquele espelhamento, tá? É a rotação. E esse tipo de lixadeira, quando você põe uma coisa muito fininha nela, como isso aqui, ó, 1500, 2000 para mais, ela perde a eficiência dela, ela não consegue mais ali fazer aquele desgaste que você precisa, trazer aquele brilho, né? Porque ela vai funcionar ali dando menos rotação, né? E mais vibração. E muitas vezes é tão liso que ela não consegue ter uma aderência ali para rodar. Então às vezes ela até para de rodar e fica só vibrando, tá? Então isso aí é uma coisa que eu percebi quando você põe uma lixa muito fininha nela, ela perde um pouco esse poder também de desbaste. Então ela só vai até um certo grão. Vamos colocar aí do grão 80 até 2000, tá? Dependendo da lixa mesmo, da marca da lixa. Uma outra vantagem também que eu queria falar sobre ela é que você consegue trocar esse prato, né, que segura aqui o suporte da lixa. Tem várias opções no mercado da própria Bosch que você consegue colocar aqui no lugar dessa,
pratos mais rígidos, mais macios. Você consegue colocar, parece que o de 125 milímetros nessa lixadeira aqui também. Então eu acredito que o poder de desbaste dela vai ficar ainda melhor, porque o prato vai ser menor, você consegue colocar e ela vai ter a sensação de ela estar rodando mais rápido pelo prato ser menor, e às vezes pode trazer um desgaste maior na madeira por conta disso, né? Com o tamanhozinho do disco ali, tá? Isso aí eu percebi que realmente acontece, tá? Então assim, ela tem bastante possibilidades do suporte que você pode colocar nela, isso é bem interessante, tá? Com relação à uniformidade que eu estava dizendo para vocês do lixamento, ela tem um amortecedor aqui interno, então se você forçar demais aqui, ó, ela tem um amortecedor, então a chance de você embicar ela é muito pequena, tá? Só se for muito assim, de propósito ou estabanado mesmo para poder fazer uma coisa dessa, tá? De embicar e fazer marcas na madeira, tá? E também o processo de lixamento com ela é mais demorado, mesmo ele deixando mais uniforme, né? Deixando o acabamento mais certinho ali por toda a peça, superfície, sem exigir experiência de quem está trabalhando, ela acaba demorando mais, tá? Isso aí foi uma coisa que eu percebi, demora praticamente o dobro do tempo do que você faz com essa daqui, tá? Retangular. Então assim, pelo preço, pelas qualidades, tudinho, né? Que é um preço relativamente caro, né? É R$1.500 uma ferramenta dessa, mas qualquer pessoa pode manusear ela, né? Apenas ali 5 minutinhos de instrução, de uso, a pessoa já pega o jeito da ferramenta e consegue fazer um acabamento top, tá? Então assim, vale a pena, tá bom? E agora, essa outra da Makita aqui, ela se sobrepõe em vários aspectos, tá? E dificulta em outros. Eu diria que ela é uma ferramenta assim para pessoas que já têm mais experiência no manuseio de maquinários, porque eu já fiz um teste com a minha mãe, eu fui ensinar minha mãe a lixar com essa daqui, e eu percebi que com a outra rotorbital pequenininha dessa daqui, minha mãe conseguia fazer todo o acabamento em algumas peças, mas com essa daqui, sempre ela embicava, deixava para os lados, para cá, e ela não conseguia chapar o disco. Então exige um pouco mais de experiência, de controle, coordenação motora, tá? Ela é uma ferramenta bem mais agressiva, mesmo com o controle de velocidade aqui, que ela vai, se eu não me engano, de 1.500 RPMs até 4.000, ela continua sendo bem agressiva, tá? Então exige mais experiência. Isso aqui eu notei que é um dos pontos negativos dela, que é assim, eu acho que é o principal ponto negativo, na verdade, dessa ferramenta aqui, é justamente que exige um controle maior da pessoa que vai manusear ela, tá? Porque a qualidade do acabamento é excelente, tá? A quantidade de acessórios que você pode utilizar nela é praticamente infinita. Vou dar um exemplo aqui. Você pode colocar escovas de aço, você pode comprar um mandril adaptado e colocar nela e usar ela até como furadeira. Você pode colocar suporte de disco aqui até 9 polegadas, se você quiser. E eu já coloquei suporte de 25 milímetros nela aqui para lixar. Você pode colocar extensores, você pode colocar disco de corte de ferro, né? Não é recomendado, mas em um eventual assim, eu preciso fazer isso, você também consegue. A variedade de tipos de lixa que você consegue utilizar nesse tipo de lixadeira é infinita, que praticamente todo tipo de lixa que existe rotativo no mercado você põe numa ferramenta dessa, tá? Então assim, as possibilidades do que se pode fazer com uma máquina dessa é muito grande. E ela funciona desde os grãos mais grossos, desde o grão 16, por exemplo, até o mais alto, tá? Até porque quando você vai fazer o polimento, o espelhamento, é a rotação que manda. Né? E essa máquina aqui ela não consegue atingir a rotação que essa daqui atinge. Então para você fazer um espelhamento, essa daqui é sensacional, espelhamento na madeira. Só que é como eu disse, o que vai pecar nessa máquina aqui não é o defeito dela, é de quem vai conduzir mesmo, que é a questão da experiência, do controle e tudo mais. Porque qualquer deslize você deixa marcas na madeira. Se você vou ligar ela aqui e eu entro ela um pouquinho bicada, eu já posso machucar, estragar a madeira, estragar alguma peça que você esteja fazendo, se for uma coisa muito sensível.
Então exige muito mais experiência e controle de quem vai manusear. E esse seria o maior ponto negativo dela. Então talvez para quem está começando, para quem não tem muita força, para quem tem algum problema de saúde, essa daqui não seja a mais indicada, tá? Mas assim, ela faz tudo do que essa aqui faz, muito mais rápido mesmo, tá? Ela consegue colocar muito mais acessórios nela, até para cavar madeira, esculpir, colocar aquele disco de desbaste, né? Parece uma drosa, disco de corrente de motosserra, que não é recomendado, mas também funcionaria se viesse a colocar. As lixas de fibra, que é ótima para fazer o lixamento pós-planeamento, tá? Então vai depender, a única questão dessa daqui, se ela vai ser boa ou não, vai depender do condutor dela ali, né? Do usuário da ferramenta. Tirando esse detalhe, tudo dela é perfeito. E o preço dela é o mesmo valor dessa. Aliás, na promoção eu paguei mais barato na Makita do que da Bosch, tá? Isso que o pessoal que eu tô falando diz respeito a lixamento em madeiras, assim, tá? Tábua de churrasco, por exemplo, tá? Mas se você vai lixar algo que tem muita resina, vamos supor que isso aqui seja um redondo, onde 80% da peça seja resina e o restante seja madeira, tá? Então essa daqui ela vai se sobressair nessa questão, porque a resina é muito sensível. E você não pode vacilar nem um pouquinho na resina, porque se você embicar ali, você já perde seu trabalho. Então, nesses casos, quem trabalha muito com resina, muita resina, mesa, river table, essas coisas, talvez essa daqui seja muito melhor, tá? Tem até o coletor de pó, funciona muito bem, você colocando lixos com furo, que essas aqui eu comprei não tinham furo, tá? Mas na resina essa daqui vai funcionar muito melhor, tá? Muito melhor mesmo. Até na questão, né, como eu falo do espelhamento das peças, na resina, esse aqui não vai influenciar, a rotação não vai influenciar, tá? Até porque, como essa daqui consegue ser mais agressiva do que essa, sempre na resina onde tem poças grandes, igual é aqui nessa tábua, tá? Ela acaba desbastando mais no meio quando você passa a lixadeira aqui. Ela acaba desbastando mais no meio, independente do controle da pessoa ou não. E as bordas acabam ficando mais riscadinhas. Então sempre fica uma diferença de contraste ali na resina. Muitas vezes a gente consegue solucionar esse problema, às vezes a gente joga o óleo e ele não aparece mais também, tá? Mas essa daqui ela consegue fazer o acabamento muito mais uniforme em poças maiores, em peças que tem muito mais resina, tá? Então essas características que eu queria passar para vocês, né? Essa aqui tem vários prós e contras, e essa daqui, o maior contra dela seria o próprio usuário dela, que necessita ter uma experiência e um controle físico maior para você não deixar marcas no lixamento, tá? Mas o brilho mesmo, o espelhamento, você vai conseguir com essa, tá? Essa daqui ela vai te dar um excelente acabamento, mas ela não vai te dar um espelhamento muito top, tá? A peça fica espelhada sim, mas não fica perfeito. Isso é uma coisa, um detalhe mínimo, né? A maioria dos clientes nem percebem também essa parte. Mas é isso. Espero ter esclarecido mais algumas dúvidas. Tem muita gente perguntando a respeito delas. Se você tiver alguma dúvida específica ainda que não foi respondido, pode me mandar no Instagram ou deixar no link aqui, nos comentários aqui do vídeo também, tá? Eu vou tentar explicar alguma dúvida específica, beleza? Então, até mais.